Namastê. Boa noite, bem-vindos. Começando Satsang, começando o nosso encontro de hoje. Tem alguém passando pela primeira vez? Muito bem-vindo. Aqueles que já são participantes de longa data, gratidão pela presença. É sempre muito incrível, né? A gente ter essa possibilidade de estar junto com amigos, né? Cada um num canto, né? Do Brasil, e virtualmente estamos todos aqui, presencialmente estamos todos aqui. Esse encontro, eu de vez em quando lembro, ele é feito pela presença das pessoas, né? Presença não significa você estar aí com o seu computador, ou tablet, ou celular ligado, não. Presença significa você estar inteiramente aqui. Então, eu costumava lembrar, faz muito tempo que eu não digo isso, né? Não lembro disso, mas procure se desvencilhar das distrações, sejam lá quais forem, né? Das suas ocupações que te distraem. Porque é muito sutil o campo que se cria no satsang, né? Especialmente se estamos todos acessando o espaço virtualmente, né? Então, o que eu disse logo de início é verdade, né? O encontro ele é feito pela presença, e presença é algo que a gente precisa reaprender, que nós raramente nos encontramos presentes. E no mundo moderno, onde somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Temos uma atenção fragmentada. Um olho olha para um lado, outro olho olha para o outro. Um ouvido escuta outra coisa, outro ouvido escuta outra, né? E a nossa mão ainda toca uma coisa, outra mão toca outra, tudo ao mesmo tempo. Então, são inúmeros estímulos que chegam ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Pelo menos ilusoriamente parece que é ao mesmo tempo, né? Você está vendo, está ouvindo, mas as coisas nem mesmo estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso é outra história, né? Quando a gente fala em presença, significa que você está aqui e apenas então somente aqui. Isso é uma arte a ser reconquistada. A gente foi assim quando era criança, né? Quando se entretinha com alguma coisa, examinava um bichinho, brincava com alguma coisa, né? E nem que fosse por um curto tempo, a gente estava absolutamente presente naquilo que estava acontecendo. Enquanto a nossa mente não se desenvolveu, cada objeto, né, que uma criança observa, o que nós observamos, chama a nossa atenção por inteiro, né? Pode ser um bichinho, pode ser uma minhoquinha, né? Pode ser uma formiga, que a criança olha, naquele momento só tem ela e a formiga, né? Não tem mais nada, ela está 100% ali, não sabe nem que aquilo chama formiga, não sabe que aquilo pode morder, né?
não sabe nada. Ela só olha para aquilo e se encanta, assim como qualquer outro bichinho, qualquer outro inseto. E esse é um estado incrível, um estado maravilhoso. Depois a nossa mente vai se desenvolvendo e vamos nos capacitando, né? Vamos sendo capazes de interagir com inúmeros estímulos simultaneamente. Nenhum deles por completo, porque a nossa mente começa a dar nome às coisas, a nossa mente cria rótulos, e uma coisa que é nominada, uma coisa que é rotulada, deixa de ser percebida na sua integridade. Esse é o problema. No momento em que você, né, que a formiguinha, que a borboleta, que a minhoca, que o cachorrinho, que o passarinho, que a árvore, que a flor, que o que seja, né, ganhou um nome, a mente codifica e não vê mais o que é e simplesmente vê aquilo é uma borboleta, aquilo é uma formiguinha, aquilo é uma árvore, aquilo é um passarinho. No momento que você dá nome às coisas, você perde a interação. Isso tende a se agravar, né? Mais adiante você está assistindo alguma coisa, um filme, uma dança, ou um concerto, ou alguém tocando um instrumento, alguém cantando, alguém fazendo algum movimento. Você não vê, você já está dando nome, né? Você já está dizendo, nossa, que legal, ou nossa, que horrível. Já entrou o julgamento também. Né? Então a nossa mente nos impede de estarmos, de fato, presentes para aquilo que está acontecendo. Isso não demora muito para acontecer, não, né? Porque a criança é estimulada pelos pais a emitir as suas percepções, a dizer o que acha, o que sente, o que pensa, o que é, decorar nomes, né? Aprender a distinguir entre uma coisa e outra. Né? E a mente vai se desenvolvendo. É um processo natural, claro, mas vai chegando num ponto em que você perde a interação com a realidade. Você começa a viver numa realidade virtual, não como essa aqui, né? Porque aqui, embora estejamos virtualmente nos encontrando, estamos presentes, né? Pelo menos é isso que eu estou pedindo, né? Estejam presentes. E a gente tem que pedir isso porque é necessário um esforço para estar presente, justamente porque a gente perdeu a capacidade de estar aqui. Né? Estamos aqui, mas não estamos. Estamos aqui, mas estamos achando outra coisa. Estamos aqui, mas estamos ouvindo outra coisa. Estamos aqui, mas estamos fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então eu estou dando um exemplo, estou aplicando aqui, né, no encontro, mas é assim que a gente vive nas outras inúmeras situações do cotidiano. Nos tornamos incapazes de perceber o belo. Antes da gente achar uma coisa legal, a gente já disse que não é, né? Ou a gente já comparou com outra. Então, aquilo que está diante de você não está sendo visto mais, porque antes de você vê-lo, a sua mente já criou um conceito a respeito. Já denominou algo como sendo bom, sendo ruim, sendo feio, sendo bonito, né? Seja o que for. Isso impede você de estar diante do que quer que seja. Se aplica às situações, se aplica às contemplações, mas também se aplica, e é aí que a coisa fica complicada, quando olhamos para pessoas. Nós projetamos constantemente algo nas pessoas que pertence a nós mesmos e perdemos a capacidade de olhar para o outro e ver o outro como ele é. Nós apenas conseguimos ver o outro o tanto que conseguimos ver a nós mesmos. Então, vivemos num ilusório estado de percepção, de projeções, né? Difícil a gente não projetar. Como é que você vai perceber o outro
Se tudo parte daquilo que você sente, e tudo parte daquilo que você acha, e tudo parte daquilo que você sabe de si mesmo, como é que você vai saber do outro? Praticamente impossível. Ainda assim, você olha para o outro e diz, não, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro, você é isso, você é aquilo outro. Né? Seja quem for, seja o que for. Perdemos a capacidade de nos encantar com as pessoas. A gente se encanta com bichinhos, fácil. Bichinhos são fofos, né? Mas não nos encantamos mais tão facilmente com as crianças, quando elas começam a fazer coisas que a gente não gosta. E perdemos, por que não, o encantamento por pessoas que são parecidas com a gente. Porque, inevitavelmente, elas vão mostrar algo nosso que a gente também não gosta muito em si mesmo. Né? Então, as projeções ficam desconfortáveis, porque você projeta no outro quem você é, no entanto, você não gosta de ver quem você é. Então, você julga o outro pelo que ele é, não, pelo que você é projetado nele. Eu estou sofisticando aqui o que é presença. Né? Então, o que seria estar presente? Significa você estar diante de pessoas, situações, e não dar nome a elas. Desfazer tudo que você acha a respeito de tudo. Desfazer por inteiro, não é só um pouco não. Desfazer completamente. É um profundo e constante processo de desaprendizagem, para que você então possa vir a aprender alguma coisa. No momento você ainda acha que sabe alguma coisa. Como é que você vai aprender algo que você ainda não sabe? Difícil. Como é que vai entrar alguma coisa na cabeça? Como é que vai entrar alguma coisa na... Né? Porque já está tudo tão codificado. E para você se abrir para algo que você não conhece é muito difícil, muito raro. A sensação constante que você tem é de que você sabe, que você conhece, que sabe inclusive mais e melhor do que os demais. É isso que nos impede de crescer, porque crescimento ele é decorrente da aprendizagem, e a aprendizagem é decorrente de um estado de não saber, de um estado de humildade. Eu estou falando sobre presença e estou apontando para aquilo que nos impede de estarmos presentes. Né? Não basta estar olhando, estar ouvindo. Tem alguma coisa que não está aqui. Tem alguma coisa que ainda não chegou. Né? Porque está num universo de conceitos, de memórias, de conceitos, fazendo pré-julgamentos, fazendo julgamentos, fazendo pós-julgamentos, né? Comparando tudo o que ouve com o que já ouviu, comparando tudo o que vê com o que já viu, logo não é capaz de ver mais, porque o olho perdeu o frescor, né, do impacto de uma imagem inédita, porque imediatamente ela é comparada com uma imagem que está na memória. Assim como os conceitos que nós temos sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Quando alguém faz alguma coisa que não encaixa na nossa maneira de ver, tendemos a rejeitá-la. Quando a pessoa diz, então, alguma coisa que não encaixa na nossa maneira de ver as coisas, reagimos, não é? Como assim? Que besteira é essa? Né? Que absurdo é esse que você está dizendo? Que coisa absurda é essa que você está fazendo? Porque não está encaixando com o teu sistema de crenças, não está encaixando com seus valores, que nem são seus, né? Como eu disse a semana passada, são valores, percepções e crenças herdadas dos seus pais. Você ainda não tem os seus próprios. Né?
Você ainda acha que tem, mas boa parte do que você acha, você herdou dos seus pais. Você só deu uma reformadinha, né? Mudou um pouquinho a roupagem, está chamando de outra coisa, mas você ainda está fazendo exatamente a mesma coisa que você observou e aprendeu com seus pais. Tudo isso que eu estou falando, e não é pela primeira vez, né, nos impede de estarmos presentes. Então, estar presente é um estado de absoluta presença, ao mesmo tempo ele inclui no estado uma espécie de ausência também, porque você não está sendo movido por memórias. Você está diante de algo e não está dando nome para nada. Você está simplesmente olhando para uma coisa e se deixando tocar, impactar, positivo ou negativamente, tanto faz, por aquilo que está diante de você. Se aquilo está te impactando positivamente, você sente um bem-estar, né? Se aquilo está te impactando negativamente, você sente um mal-estar. Uma coisa te abre, outra coisa te fecha. Normal que assim seja. Tendemos a nos identificar com aquilo que nos abre. Tendemos a rejeitar aquilo que nos fecha. Normal também. Mas, para aqueles que estão querendo saber quem são e como são, é importante observar esse processo. Quais são as coisas que você facilmente se sente atraído, atraída, e para as quais você se abre? Quais são as pessoas para as quais você abre os braços? Quais são as pessoas que você prefere ficar longe? O que há nessas pessoas que faz com que você precise se manter a uma certa distância? Será que elas são tão negativas assim? Será que são pessoas do mal? Por quê? Você é melhor do que elas e precisa rejeitá-las? Será que elas te ameaçam de alguma maneira? Será que elas vão fazer com que você se sinta menor? Será que elas vão fazer com que você se sinta feio, feia, fraco, burro, burra? Por que que você está rejeitando essa pessoa? O que ela provoca em você? Comumente eu tenho visto em alguns grupos aí, chamados de, né, assim chamados, assim considerados de grupos espirituais, que a gente deve se afastar de certas coisas, tem que se afastar, como fazer, né, para se livrar de gente negativa, como fazer para se livrar de lugar negativo, né, manter distância, né, fazer escolhas diferentes, se desvencilhar de gente, né, como se de fato isso fosse possível, como se de fato nós não carregássemos tudo isso dentro de nós mesmos, como se nós também não fôssemos justamente isso do qual queremos nos afastar, não fôssemos justamente isso que tanto rejeitamos. Esse é o problema. Tudo aquilo que a gente rejeita, inevitavelmente, está na gente. Quando você tem uma reação muito forte a alguém, pelo que ela faz, pelo que ela deixa de fazer, pelo que ela expressa, e você não tolera, né, ver aquilo, pode ter certeza que é teu. Isso que você não suporta ver no outro te pertence. Quando você de fato tem uma compreensão, uma realização disso que eu estou apontando, antes de você tomar uma atitude em direção a quem quer que seja, primeiro abraça a pessoa, internamente, né? Pelo menos. Deixa que ela ressone dentro de você. Observa que mal-estar é esse que ela te provoca. Que rejeição é essa? De onde ela vem, essa rejeição? Está mexendo com o quê? Com seus valores, com suas crenças, com seus gostos? O que é que tem na pessoa que você não... né? Ela te ameaça em quê? Possivelmente você vai encontrar muitas respostas. Se você de fato investigar, você vai encontrar muitas respostas.
É importante a gente chegar num ponto em que sejamos capazes, né, de se mover, sabendo disso, né? Porque você vai ter mais cautela para falar de alguém. Porque você vai saber que o que quer que você esteja falando está vindo de um julgamento e está vindo também de um espelhamento, de um reflexo de quem você mesmo é. O outro não é outra coisa que não um reflexo de você mesmo. Né? Para você ser capaz de fato de ver o outro, você tem que ter um autoconhecimento, um autorreconhecimento muito, muito aprofundado, né? Para saber onde você termina, onde o outro começa, né? Se é que existe uma fronteira que delimita isso. Então, é uma prática constante, né? É uma prática constante. Assim a gente encontra uma forma de se liberar do sofrimento causado pelo outro. E a gente começa a se interessar mais pelo sofrimento que nós causamos aos demais. Né? O que eu faço ainda, motivado por tantas coisas do meu inconsciente, em que eu ainda provoco dor nas pessoas que estão em volta de mim? O que é isso? Né? Que energia, não precisa ser nem positiva nem negativa, mas que energia é essa, né? Que me faz tomar atitudes muitas vezes destrutivas? Porque eu não sei de mim, porque eu me desconheço, porque eu me ignoro, porque eu sou inconsciente. Fica aí o toque, né? Oi, Luciano. Lúcia Sante. Se tu querido, quando sentimos no corpo a sensação de muito medo ou rejeição de algo totalmente desconhecido, como por exemplo ao chegar a uma cidade sem saber nada sobre ela. Isso aconteceu comigo em New Orleans e foi uma experiência muito ruim. O aprendizado disso. O aprendizado ele só pode ser seu, né? Eu não posso aprender por você porque aí deixa de ser aprendizagem, né? Mas eu posso sugerir algumas coisas para você, mas pode ser que eu só fale bobagens, né? Porque essas coisas, como eu estou dizendo aqui, a gente precisa investigar. Né? Sim, existem lugares que a gente não se sente bem. Né? Todos nós, né, já visitamos ou um outro país, ou uma cidade, ou um outro bairro, ou a casa de alguém, você entrou lá e, né, não se sentiu bem. New Orleans é uma cidade... né, eu não estive lá, viu, Lúcio? Eu não conheço New Orleans. Né, mas é uma cidade que tem uma forte presença negra, né, e possivelmente tem um histórico de presença da escravidão ainda, né, nas coisas, nos objetos, nas ruas, nas casas e nas memórias de muita gente. Né. Então, a gente carrega memórias dolorosas, né, de situações vividas em muitos lugares. Né. Às vezes, só vendo um filme, a gente já sente alguma coisa, mas quando a gente bota o pé lá no lugar, né, pode ser que alguma experiência dolorosa se manifeste. Né. Eu já senti isso em lugares que eu achava que eu estava indo, que seriam maravilhosos, e não foram. Né. E até hoje eu não sei por quê, porque também não fiquei investigando se eu tive lá a vida passada, né, porque senão a gente entra numa viagem. Né. E para essas coisas, eu prefiro ser mais objetivo mesmo. Né. Mas existem possibilidades. Né. Às vezes é a própria história, né. Às vezes você acessa, pela sua sensitividade, né, a dor das pessoas que já viveram ou ainda estão vivendo ali.
o que é muito comum, né? Sempre que você estiver num lugar onde aconteceram coisas, né? Uma vez eu tive num lugar aqui no Brasil, eu não vou citar não, mas eu tive num lugar aqui no Brasil onde houve um massacre dos índios com a chegada, ou eu acho que foram dos portugueses, né? Na região aí do litoral do Brasil. E houve um massacre muito grande, porque os índios habitavam aquele lugar e eles não foram convidados, né, a se inteirar, eles foram de fato mortos, né, massivamente chacinados. E depois eles foram enterrados ali, e hoje tem prédios e casas construídas na orla, né, em cima de terras onde né, houveram, né, mortes violentas, né. E estando ali, dá para sentir. Tem gente que nasce e vive ali já desde sempre, né? E é interessante observar como em certos pontos da cidade, né, desta cidade, alguns pontos que eu tive presentes, como vem um mal-estar, né, uma coisa de pânico, né, de medo, de violência, e não, você olha assim, não tem nada acontecendo, mas vem uma memória, né? E não que eu tivesse estado lá, mas fica impregnado energeticamente no ar, nas pedras, né? na areia, em algumas construções, por que não? Né? Então essas coisas podem acontecer. Se você tem mais sensibilidade, possivelmente você vai sentir em muitos lugares, né? Todos os lugares onde existem cidades, existem povos que vieram, povos que dominaram outros povos, né, por meio da força, por meio do massacre, por meio da violência, por meio da escravidão. A dor está no ar, né? A memória desses eventos está no ar. O importante aqui é não ficar viajando, né? Ah, não, isso não vai ajudar. O importante, primeiro, é você não esquecer que você é parte, né, de um coletivo que está em sofrimento. Até hoje. Embora você possa dizer, não, mas essa história não é minha história, todas as histórias são nossas histórias, né? Todas elas. Quer a gente tenha sido escravizado, quer a gente tenha escravizado. Dói do mesmo jeito, né? A dor é a mesma, né? Porque em consciência ninguém está separado em consciência, né? E nós somos consciência. Então, a dor do carrasco e a dor da vítima é a mesma. Não tem como separar uma pessoa, uma coisa da outra, né? Mas leva um certo tempo, pode levar algumas encarnações para a pessoa se dar conta disso, né? Quando a gente fala em estado de unidade, e aqui eu estou sempre falando em estado de unidade, né? Estado de unidade significa você estar se abrindo para essa verdade, que é uma verdade. É da lei da vida, né? Não é uma verdade dita pelo Setu ou por quem quer que seja, é uma verdade, né? Nós não estamos separados de nada do que acontece, nem aqui, hoje, nem do que já aconteceu antes, porque está na memória do inconsciente coletivo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer é trabalhar para não repetir, não fazer de novo, não fazer igual o que já foi feito antes e que causou dor às pessoas. Porque sentir dor, sentir mal-estar, significa que você está aberto para crescer. Isso é uma liberação de karma, né? Karma significa aprendizagem. E a gente tem karma para aprender. Então muitas vezes a gente vai sentir
no próprio corpo ou de alguma forma, algo que talvez a gente tenha causado a outras pessoas em outros tempos, em outros momentos. Ou, por que não? Às vezes ainda faz. Né? Não é nem outra vida, é nessa mesmo. Então, quando você se posiciona a identificar ou a compreender do que é feito o mal-estar que você está sentindo, isso é uma revolução enorme. Porque a nossa tendência é ir para o analgésico, né? Fazer alguma coisa para parar de sentir esse negócio. Né? Ou apontar o culpado pelo mal-estar que você está sentindo. Você aponta o dedo para ele ou para eles. Né? Como se isso fosse fazer você não sentir mais o mal-estar que você está sentindo. Né? Ou são pessoas, ou por que não lugares, como é o caso aqui. Né? Mas os lugares nada mais são do que lugares onde vive gente. Né? O lugar por si só não vai te fazer nada. Né? Mas as coisas que aconteceram ali, que estão, né, vibrando, né, nas paredes das casas, nas ruas, no ar que está sendo respirado até hoje, até nas plantas, né? Está lá, está aqui. Então a aprendizagem, Lúcia, partindo disso que eu estou, né, lembrando, é saber que você não está separada, né, nem daquele que causou dor, nem daquele que sentiu dor. E talvez você tenha que reencontrar certos estados de sofrimento, né, identificá-los, até mesmo para poder ajudar outras pessoas a não passarem mais por isso, né, no sentido de gerações futuras. É importante, os judeus têm isso, né? Eu não fui ainda, mas talvez alguns de vocês já tenham ido, né? O Museu do Holocausto. E eu conheço muita gente que dedica ainda até hoje, né, a vida, pessoas com 80 anos, mais até, que dedicam ainda até hoje a sua vida a não esquecer, né? A não deixar que as futuras gerações não saibam que é possível causar tamanha dor e sofrimento a pessoas, que elas saibam que elas são capazes de fazer, de repetir algo, né, que, como um genocídio que já aconteceu e não faz tanto tempo assim, né, que somos capazes até hoje de repetir certas coisas. Então essas pessoas se dedicam a manter uma memória, né, de massacres, de genocídios, de 6 milhões de judeus e outros, né, para que não se esqueçam, porque senão a gente esquece e é capaz de fazer de novo. Né? E muitas vezes a gente ainda sente, né, na pele certas coisas. Nós temos muito ainda que crescer como seres humanos. Né? A gente ainda está, né, engatinhando na compreensão de certos fenômenos. E nós temos também, por outro lado, o privilégio de estarmos vivendo, né, os primórdios aí, né, da Satya Yuga, da Era Dourada, onde uma nova consciência começa a se fazer presente. Né? A criançada já está botando a boca no mundo por aí. Né? Então, gerações nascidas, né, depois de 2012, né, já estão começando a se expressar. As crianças já estão dizendo, olha, não é por aí. Isso aí não vai continuar acontecendo mais. Né? E para nós, o nosso privilégio é justamente estar vivendo num tempo em que a gente ainda acessa e sente fisicamente ou de outras formas a dor, né, que se expressa e se manifesta como violência em tantas partes do mundo, inclusive aqui mesmo. Né? A gente não precisa ir muito longe. Né?
para presenciar ainda a, express, a expressão, né, do desamor, da violência e da separatividade. Então, quando a gente viaja, Lúcia, é normal, né? Porque tem alguns lugares aí do planeta que... Não é o caso de New Orleans, né? Lá talvez não seja uma cidade tão antiga, né? Não sei se tem 500 anos. Acho que talvez nem tenha, né? Mas tem lugares aí pelo planeta que, né, tem 10 mil anos, né? Tá lá ainda a cidade inteira. Ontem eu vi uma maquete numa publicação de um cara. Ele trabalhou 36 anos para reconstruir Roma como era antigamente. Não sei como ele conseguiu. Ele levou 36 anos fazendo uma maquete, né? Pegando mapas antigos, pegando descrições em livros, pegando evidências ainda, né, da cidade, ruínas, enfim. E ele reconstruiu Roma, na época que Roma era a maior cidade do planeta, né? Cidade mais importante. É demais, porque é uma cidade linda, né? Linda, né? E do jeito que era, né? Todos os projetos para trazer água para os teatros, né, as casas. É lindo, uma maquete enorme, né? Enorme, não sei quantos metros, quase o tamanho assim de uma sala, né? E você olha para aquilo assim, nossa, né? Já era possível trazer beleza na arquitetura, né, nessa época e viver de uma forma bonita, né? Mas a gente sabe, né? Foi um lugar que, com certeza, né, quando a gente anda em Roma, somos mexidos de muitas formas, né? É um lugar bem louco, assim, né? E a gente experiencia emoções diferentes, né? Nem todas são boas, como acontece em boa parte de cidades antigas que a gente visita, né? Mundo afora. E no Brasil também, né? Tem lugares, como acabei de dizer, que tem histórias fortes, né, que aconteceram ali. Quando você vai lá ver um pôr do sol na montanha, de repente você é acometido de um sentimento ruim, embora você olhando em volta tudo lindo, mas dentro, né, o que aconteceu, alguma história ali, né, e você está acessando essa memória. E para mim, como eu já disse, estou me repetindo, né, o importante não é a memória, né, não é a historinha que aconteceu, porque essa já aconteceu, essa já ficou para trás, né? O importante é saber como você está agora, né? Quem é você quando está diante dessa dor, né? Desse mal-estar? O que você faz? O que a vida, né, está te trazendo? Porque é um presente, né? É uma aprendizagem, como você está pedindo, né? Você sentir certas coisas diante de certos lugares e também diante de certas pessoas, como eu já estava dizendo aqui hoje também. Faz sentido, Lúcia? Viajar é sempre muito bom, né? E eu já tive a oportunidade de viajar um pouco por aí, né? Mesmo lugares que eu visitei aí já 40 anos atrás, são lugares que eu não esqueci. Nunca mais voltei lá, mas eu não esqueci. Que bom, Lúcio, que faz sentido. E cada lugar, né, que eu visitei quando eu tinha 17 anos, né, faz tempo que eu não tenho 17 anos, né, mas eu lembro dos lugares, né. De vez em quando eu vejo até uma cena aí num filme, uma coisa que tá acontecendo no lugar que eu visitei aí, ó. E eu não esqueci o lugar. Agora que eu pensei, puxa, por que eu fui conhecer tal lugar? Por que eu fui lá para o interior, peguei um trem, fui lá para o interior da Inglaterra, né? Pô, com 17 anos, né? Por que eu me interessei em visitar um lugar assim, né? E eu fui, né? Fui sozinho, peguei o trem
Não sei por que eu fui, né? Mas eu fui, né? E as impressões que eu tive, eu tenho elas ainda presentes até hoje, né? Então, a aprendizagem nossa é sempre essa, né? Muitas vezes a gente acha que, né, não é o caso, né, Lúcia, mas muita gente entende que a aprendizagem é acúmulo, né, de conhecimento, de informação a respeito das coisas. É legal ter informação, né? Eu adoro me informar sobre tudo, né? Me considero uma pessoa bem informada sobre muitas coisas, né? Procuro me manter atualizado com muitas coisas diferentes, né? Gosto, né, de me manter informado. Mas não quer dizer que a informação me traga conhecimento, né? Então o conhecimento ele vem mesmo da vivência, né? Vem de você tá ali, né? Tendo uma forte experiência, né? Que está mexendo com você também, né? Às vezes ela é boa, às vezes ela não é, tanto faz. Ela está te trazendo aprendizagem, né? Porque você inevitavelmente não é mais a mesma pessoa. Por ter passado por aquilo, por ter passado por isso, hoje você foi transformado em alguma coisa, né? Então, viajar é muito importante, né? É muito importante. Falar com pessoas que falam outras línguas, que comem outras comidas, sentir outros cheiros, que se vestem diferente da gente, que comem de outro jeito, né? Que se comportam. Coisa mais comum na Índia e em alguns países árabes, é ver dois homens, dois ou mais, três grupinhos de três homens andando de mão dadas na rua, né? E porque são amigos, são colegas de trabalho, então estão saindo do escritório e vão entrar no shopping para comer, que nem se faz aqui, num fast food qualquer, e os três estão de mão dadas, né? Não são, né? Não são gays, são pessoas normais, né? Que têm a sua sexualidade bem definida, mas que apreciam andar de mãos dadas com uma outra pessoa do mesmo sexo. Isso não a caracteriza como, né, sendo. Então, quando nós ocidentais chegamos lá, a gente chega com um monte de preconceito, né? Olha, esses caras andando de mão dada na rua, né? Que esquisito, que estranho, né? E aí a gente chega com, né, todo o nosso pacote de conceitos e preconceitos, né? E para eles é uma forma de expressar amizade. Em outros países os homens se beijam no rosto, né? Como na Rússia. E cada vez que a gente vê uma coisa assim que a gente nunca viu antes, né? Mas que as pessoas fazem com naturalidade, alguma coisa dentro da gente é mexida, né? Porque estamos interagindo com algo que a gente não faz, não conhece, né? E ao mesmo tempo, obviamente, né? Se a gente tem inteligência, a gente não vai cair na armadilha do preconceito, né? Pode até cair, mas depois tem que sair, né? Tem que se liberar da armadilha, né? Para estar interagindo com pessoas tão diferentes. Essa é uma aprendizagem constante. Aprender a conviver com a diversidade, né? Com o diferente, com aquele que vive e faz de um jeito diferente do meu. Porque aí, numa situação dessas, o que significa aprender a conviver? Significa que eu vou me deparar com os meus limites, com as minhas limitações, com os meus preconceitos, com aquilo né, que eu trago dentro, que é velho, né, que foi herdado e que não é saudável sempre. A gente pode ver que pessoas que sofrem preconceitos
de todos os tipos, né? De cor, preconceito de raça, preconceito de, né, religião, o que seja, sofrem, né, por serem discriminadas de alguma forma. No entanto, elas igualmente discriminam, né? Não são tão diferentes daqueles que as rejeitam. E é muito comum a gente observar isso, né? A pessoa sofre com preconceito, mas ela mesma não está livre de ser preconceituosa também, né? Não os mesmos preconceitos, outros, mas às vezes até mesmo os mesmos, né? E é uma coisa maluca essa, né? Em termos de comportamento. Mas a gente faz, né? Faz essas coisas. Só que não se toca, né? Fica indignado com pessoas preconceituosas e não olha para a sua própria atitude, né? Pelo pensamento com o qual se identifica. Então, nós temos muito a investigar, né? Como eu disse, né? Todas as situações voltam para a gente, né? Se temos alguma, né? Algum desenvolvimento, vamos chamar assim, né? Algum crescimento em consciência, a gente fica muito atento, especialmente quando a gente se sente mal em algum lugar, né? Claro que é mais legal se sentir bem nos lugares, né? Especialmente quando está viajando, está passeando, a gente quer mais né, chegar no lugar e se encantar, né? Se maravilhar, com certeza, né? Para isso que a gente viaja, né? Para ver coisa bonita, para comer coisa gostosa, para ver gente diferente, para ver coisas que a gente ouviu falar, mas nunca viu de perto, né? Viajar é muito bom, né? Porque a gente sai para encontrar maravilhas, né? E muitas vezes a gente se depara com outras coisas e acha que a viagem não valeu, porque não é verdade, né? Toda viagem vai te trazer crescimento, né? Só de você estar sendo colocado numa situação que você não sabe o que fazer, né? Não sabe como lidar, não sabe, às vezes nem mesmo andar na rua, né? Imagina, né? Ir para Tóquio, né? Que é uma megalópole e as ruas não têm nome, né? E a escrita não é a nossa. Eu nunca fui, mas posso imaginar, né? Como é que deve ser andar por lá sem GPS, né? Sem Google Maps. Como é que faz, né? Para achar as coisas. Se eu não consigo ler o que está escrito, se as coisas estão escritas também não me dizem onde eu estou, né? Então essa sensação de estar perdido, né? É importante, né? Porque você sai um pouquinho do seu mundo seguro, sai um pouquinho do universo das coisas que você conhece e alguma coisa nova é exigida de você. Você vai ter que buscar dentro de si, né? Nem que seja procurar um desconhecido e pedir uma informação. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Prefere não perguntar, para não ter que abordar alguém que ela não conhece, né? E quando a gente viaja, o que a gente mais faz, né? Perguntar como é que faz, como é que chega, quanto custa, como é que é, onde é, né? E, obviamente, você está interagindo com pessoas desconhecidas e que são diferentes de você. Isso já traz mudanças, né? Já traz aprendizagem. Caminhar em lugares que a gente não conhece é um desafio. Se perder, né? Em cidades, sair sem mapa, né? Sair andando, às vezes você consegue chegar em casa, né? Já fiz isso, né? É muito bom, é muito bom. Porque a gente vai aprendendo a encontrar outras formas de se mover na vida, né? Sem mapa.
sem GPS, né? Sem guia. Você vai ter que começar a memorizar cores, lugares, cheiros, e vai também que encontrar uma guiança interna, né? Uma conexão com o divino, uma confiança que vai te dando norte, né? Vai te dando sul, vai te posicionando onde você está, independente do uso de qualquer ferramenta, né? Nem mesmo as estrelas, né? Você simplesmente chega no lugar que você tem que chegar, o que você foi, né, amorosamente guiada a chegar. E essas viagens são sempre incríveis, né? Porque você tem que acessar mesmo alguma coisa que não é tão lógica, né? E que vai exigir de você intuição, confiança, superação do medo. Tem gente que quando viaja, só viaja de excursão e se puder não descer do ônibus, melhor, né? Conheço casos assim. Né? Vai fazer a viagem, vai pelo Brasil mesmo, né? Vai, e o ônibus vai parando e o guia vai descendo e vai chamando as pessoas para ir lá e olhar e a pessoa não sai do ônibus, né? Com medo de se perder. O ônibus ir embora, ela não, né? Fica para trás, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Já vi acontecer. Então, quando a gente se propõe, né, a ir a lugares que a gente não conhece mesmo, né, nem mesmo a língua, e confia, né, na capacidade de estar se movendo, usando outro tipo né, de intuição, de confiança, de recurso. É muito bom, é muita aprendizagem, né? É muita aprendizagem mesmo. Eu estou falando aqui da viagem que a Lúcia trouxe, mas é metafórico, né? Na verdade, eu tô apontando uma forma como a gente pode e deve se mover pela vida. Né? Não é muito diferente, né? Então a viagem é um exercício de acesso aos recursos que você tem e com os quais você aprende todos os dias, né? Você pode fazer do seu cotidiano, toda vez que você sai de casa, uma viagem, né? Fazer um caminho diferente, né? Buscar outras referências, se perder e se reencontrar de novo, né? Pedir informação. Nessa de se perder, né? De repente você cai num lugar que você nunca viu antes e tão pertinho de casa, né? Mas você nunca tinha visto. Uma ruelinha, né? Uma coisa ou outra, uma nova árvore, uma nova pracinha. Você nunca tinha visto, mas estava ali pertinho. Você nunca fez outro caminho, né? Nunca se perdeu por ali. E independente do deslocamento físico, né? É importante a gente viajar também existencialmente, né? Aplicar isso que eu estou falando na forma como a gente lida com o que a gente vê quando a gente abre as janelas, né? Todo mundo que participa de um satsang inevitavelmente está com a janela aberta, né? Está querendo ver o que está fora, né? Da caixinha.
que está fora da casinha e que o universo tem, né, quando você abre a porta e sai de casa, né? Como é que são as coisas quando você está num lugar que é diferente da sua casa? Então, metaforicamente, é onde nossa aprendizagem tem condições de acontecer, né? Quanto mais a gente puder estar com pessoas diferentes, quanto mais a gente puder interagir, trabalhar, né, com pessoas de todos os tipos, mais a gente cresce, né? Cada uma delas vai trazer um pedaço seu, cada uma delas vai espelhar uma parte sua que você não conhece, mas que é você, só que você não conhece. Aí você fica conhecendo, se você lembrar disso. E os lugares também, porque você vai sentir coisas novas em lugares diferentes. Lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Atividades diferentes. Assistir até um filme que você talvez não veria, né? Porque não é do tipo de filme que você vê. Assistir uma novela que você não veria, porque você não é de ver novela. Ouvir uma música que foge completamente ao gosto que você tem, tão diferente, né? Mas ouvi-la por inteiro, né? O que as pessoas estão tocando, que instrumento é esse, que ritmo é esse, o que elas estão falando, né? Eu não gosto, mas é interessante, né? Como é, né? Ficar uns instantes ouvindo, vendo, interagindo, se deixando tocar por alguma coisa que não é bonita do jeito que você, de acordo com as coisas que você acha bonito, né? De ver e de ouvir. Então é isso que vai criando espaço, né? Quando você sai do seu preconceito. Não é fácil sair do preconceito, não. Preconceito é uma coisa bem com a qual a gente é profundamente identificado, porque o conceito fala da gente, né? Quando a gente está interagindo com alguma coisa que é diferente da gente, nós não costumamos estar abertos. Hoje mesmo fiquei sabendo, né, que uma pessoa conhecida da minha família aí, não tava bem, não se achava na vida, e não se achava na escola, não se achava no trabalho. Um cara jovem assim, né, pelo que entendi. Não sei quantos anos ele tem. Mas enfim, era um problema para essa família, porque ele não se acha em lugar nenhum, em nada do que faz, né? Nenhuma coisa que ele se propõe a fazer, ele segue adiante. Então a família manda ele para lá e para cá, né? Viajar para fora, viajar para cá, viajar para lá, estudar isso, estudar aquilo, no esforço de ajudar o cara a se encontrar, né? E parece-me, pelo que eu ouvi dizer hoje, que ele se encontrou com um grupo de judeus ortodoxos, né? Aqueles que usam preto, trancinha e chapéu, né? E parece que ele se encontrou ali. E de tudo, né, que eu podia imaginar, né, de coisas interessantes, uma pessoa viajada para lugares diferentes, né, foi ali que ele se encontrou, pelo menos ele foi acolhido, né, e ficou ali com eles. E é muito inusitado, né, porque depois eu fui dar uma pesquisadinha para ver quantos grupos tem, né, de judeus ortodoxos aqui em São Paulo, quantos lugares eles frequentam, né, e tem coisas inusitadas, né, que eu não sabia, né? Apesar de eu ser de origem judia, né? Que no dia de Shabat, que é sábado, sexta, né? Sábado, não, nem isso eu sei direito, né? Eles não podem fazer nenhum tipo de esforço, né? Nenhum tipo. Não pode andar de carro, não pode, né? Só pode andar a pé. E eles também não podem apertar o botão do elevador para levá-los de um andar para o outro.
Então eles moram em prédios, né? Tem vários prédios aqui em São Paulo que concentram ortodoxos, né? E eu vi e achei muito curioso que esses prédios, os elevadores, por causa disso, param em todos os andares. Você entra no elevador e ele vai subindo, ele vai parando em todos os andares, para que você não tenha que apertar o botão do andar que você mora, né? Então, eles já são fabricados assim, né, pela empresa que fabrica aí, famosa, né, de elevadores. Esses prédios têm elevadores que foram feitos justamente para atender essa necessidade dos judeus ortodoxos no seu dia de Shabat, né? E são coisas assim, né? A gente não precisa ir muito longe para estar diante de uma cultura, de uma forma de viver tão diferente da nossa, né? Tão diferente. E com certeza eles não são menos felizes do que eu, né? Dentro dos valores deles, da sua maneira de viver, com certeza talvez eles sejam até mais felizes do que eu, em alguns momentos, né? Então essa coisa de viver e interagir com a diferença é uma escola, é uma constante aprendizagem, né? Então é isso, Cris, eu já passei do meu tempo aqui, vou me preparar agora para a One's Meditation. Gratidão, Lúcia, aí pela questão, né, que você trouxe. E daqui a 10 minutos a gente se reencontra aqui para compartilhar o One's Meditation. Namastê.